Sejam muito bem-vindos, meus caros, e a tão aguardada lista de clientes da empresa de Luís Montenegro foi finalmente revelada. De Luís Montenegro ou da família, como quiserem dizer, a empresa de Luís Montenegro em comunicado oficial revelou efetivamente quais é que são os clientes, pelo menos aqueles que trabalham com um vínculo permanente, citando o próprio comunicado. O que me saltou à vista nessa expressão de vínculo permanente é que foram reveladas as empresas que têm esse mesmo vínculo permanente, mas eventualmente empresas que possam requerer esses serviços de um ponto de vista mais pontual, se calhar não estão reveladas nesta mesma lista. Portanto, eventualmente ainda podem faltar aqui algumas empresas, pelo menos foi isso que me saltou à vista. Eu venho mostrar-vos esta notícia que revela efetivamente quais é que são algumas das empresas, se não todas, não se sabe, que trabalham com esta Spinum Viva, que é a empresa familiar de Luís Montenegro, e depois venho fazer aqui alguns comentários que, salvo melhores análises, que eu admito que possam existir, de juristas, eu não estudei direito, sou estudante de ciência política, portanto, admito que possa haver seguramente melhores análises do que a minha. Eu venho mostrar-vos esta lista de clientes e falar também um bocadinho sobre o assunto. Vamos ver, meus caros, esta notícia, onde temos a empresa Spinum Viva, detida pela mulher e pelos filhos do primeiro-ministro, revelou esta sexta-feira quem são as empresas que mantêm um vínculo permanente com a consultora. Num comunicado enviado às redações por Hugo Montenegro, filho de Luís Montenegro, a consultora Spinum Viva diz trabalhar com as empresas Lopes Barata Consultoria e Gestão, Clipe Colégio Luso Internacional do Porto, Fer Pinta, Sol Verde e Rádio Popular. A Sol Verde levanta aqui uma questão muito particular, não só pelo pagamento avultado que faz mensalmente a esta mesma empresa, mas também e principalmente por causa do que já se passou e do histórico de Luís Montenegro com esta mesma empresa. Ora, nós quando recuamos ao ano de 2022, Luís Montenegro prestou assessoria jurídica à Sol Verde em negócios que foram feitos com o Estado, em situações que foram negociadas com o Estado. E, portanto, nesta circunstância, Luís Montenegro de 2022 estava a prestar assessoria jurídica à Sol Verde em negócios, em situações feitas com o Estado. Em 2025, Luís Montenegro, primeiro-ministro, através do regime de comunhão de adquiridos, é parte de uma empresa que recebe dinheiro da Sol Verde. E, portanto, se vocês aqui não veem nenhum tipo de conflito de interesses, meus amigos, eu acho que provavelmente têm que avaliar sinceramente o que há de conflito de interesses. Eu acho que pedir escusa de determinados assuntos, no caso de Luís Montenegro, nem sequer é suficiente. Luís Montenegro é o responsável máximo do governo, é líder do poder executivo. E, portanto, nós não podemos fingir que Luís Montenegro pedir escusa é a mesma coisa que um outro deputado qualquer pedir escusa, partindo do pressuposto que ele até o faria. Mas enfim, eu venho mostrar-vos esta situação, só mostra que o Chega tinha razão desde o início, apesar de que o Chega apontava outras situações, ninguém previa o que aconteceu, mas eu acho que hoje também temos que dar, de certa forma, a mão à palmatória pelo que foi feito pelos meios de comunicação tradicionais, porque o próprio comunicado da Spinum Viva, a empresa de Luís Montenegro, ou da família de Luís Montenegro, explica perfeitamente que este comunicado foi feito no seguimento de algumas notícias. Aqui é que está a situação. Por isso é que eu na altura estava numa circunstância dúbia sobre a apresentação ou avançar ou não de uma CPI, porque o escrutínio político tem que ser feito pelos meios de comunicação tradicionais. O jornalismo investigativo tem o dever de fazer isto para com o país. E esta é uma das vantagens da imprensa livre. É precisamente a capacidade de escrutínio do poder político. Mas enfim, vamos ouvir esta notícia e falar um bocadinho sobre o assunto, porque vai ser referida aqui a situação da Sol Verde, que eu acho que é particularmente importante nesta questão do ponto de vista dos esclarecimentos que Luís Montenegro ainda dará no dia de amanhã às 8 da noite. Luís Montenegro disse que vai dar uma conferência de imprensa às 8 da noite. Eu não acredito que haja algo que Luís Montenegro possa dizer que possa reverter esta situação e, portanto, como eu não acredito nisso, o Sr. Primeiro-Ministro deve apresentar a demissão ou pelo menos apresentar uma moção de confiança ao Parlamento Português. Vamos ouvir a notícia. Entender que deter participação nesta sociedade gera conflito de interesses é absurdo. A sociedade não teve nem tem qualquer imóvel. Os imóveis que eu próprio tenho não têm qualquer hipótese de enquadramento nas alterações legais decididas pelo Governo para os solos. Mas agora o problema não está relacionado com os imóveis, está relacionado com os clientes que o Primeiro-Ministro recusou nomear no debate da moção de censura. E um desses clientes paga uma avença mensal de 4.500 € à empresa Spinum Viva, que tem sede na Casa de Montenegro.
É a Solverde, empresa que tem vários casinos e hotéis e tem uma relação antiga com o advogado e empresário Luís Montenegro. A informação foi avançada ao Semanário Expresso pela própria Solverde, que explica que o pagamento é feito a troco de serviços especializados de compliance e definição de procedimentos no domínio da proteção de dados pessoais. Já entre 2018 e 2022, Montenegro trabalhou para a Solverde. Foi o representante do grupo nas negociações com o governo de António Costa, que prolongaram o contrato de concessão dos casinos de Espinho e do Algarve a esta empresa. Este contrato termina no final deste ano e, por isso, o governo vai ter de decidir o que fazer. Montenegro garante que pedirá escusas. Apesar das insistências do Expresso, o Grupo Solverde recusou dizer que empresta estes serviços em nome da Spinum Viva. Garantem apenas que são profissionais qualificados e que os montantes pagos enquadram-se dentro dos valores de mercado. Feitas as contas, aos 179 mil euros que Montenegro disse ser a faturação da empresa de família em 2024, a fatura da Solverde representa 30% do volume de negócios. Questionado pelo Expresso, o Primeiro-Ministro não quis dar mais esclarecimentos para além dos que deu no Parlamento na semana passada. Bom, meus caros, e esta foi a notícia. Basicamente, eu acho que o Primeiro-Ministro dizer que pede escusas é completamente irrelevante, sendo que ele é o responsável máximo do Poder Executivo. Portanto, a meu ver, Luís Montenegro pedir escusas de um debate, sendo que ele é o líder máximo do Poder Executivo, no meu entender, é completamente irrelevante, ao contrário de outros deputados que se podem abster da sua circunstância e do seu peso de poder legislativo, pedindo escusa e não participando na votação. Eu acho que uma coisa é um deputado pedir escusa, outra coisa completamente diferente ao Primeiro-Ministro pedir escusa. Acho que para mim é completamente irrelevante. Sinceramente, não sei se foi o Expresso que conseguiu estes dados à Solverde ou se foi a Solverde que avançou voluntariamente esses mesmos dados. O que é facto é que se foi o Expresso, bom trabalho de jornalismo tem que ser dito. Se não foi o Expresso, não foi bom trabalho, mas agradecemos à Solverde pelo menos a transparência e pelos vistos já é possível mostrar a lista de clientes que Luís Montenegro dizia que não o podia fazer. Portanto, bastou sair uma notícia e o caso tornar-se ligeiramente mais polémico para que Luís Montenegro ou a empresa da família de Luís Montenegro revelassem imediatamente os clientes. Mas deixo também uma nota para uma expressão que foi dita nesse mesmo comunicado. Pode não ser nada, salvo melhores análises. Mais uma vez digo, eu não sou formado em Direito, sou estudante de Ciência Política, mas uma das coisas que é dita no comunicado é precisamente esta ideia de empresas que têm um vínculo permanente à Spinum Viva. Portanto, deixa a ideia no ar de que podem ainda haver empresas que têm vínculos pontuais com a Spinum Viva e que eventualmente não foram revelados. Deixa isto no ar. Não sei se é verdade, se não sei se é o caso, se foi uma má escolha de palavras, se foi uma boa escolha de palavras e era precisamente isso que queriam dizer, não sei. Mas o que é facto é que Luís Montenegro, mais uma vez digo, em 2022, quando prestava assessoria jurídica pela Solverde em negociatas com o Estado, aliás, negócios conhecidos de toda a imprensa, como é conhecido e como já foi noticiado, neste momento Luís Montenegro é líder do Poder Executivo em Portugal e é parte de uma empresa através do regime de comunhão de adquiridos que recebe dinheiro da Solverde. Se ninguém vê conflitos de interesse nisto, sinceramente não sei o que mais poderão ver. Mas basicamente era isto que eu tinha para partilhar. Só não consigo perceber e deixa mesmo no ar um clima de alta suspeição é porque é que Luís Montenegro não revelou logo no dia que foi prestar esclarecimentos ao país na moção de censura que era alegadamente irrelevante, segundo a maior parte dos partidos que agora já desconfiam todos de Luís Montenegro. Eu gostava de perceber exatamente porque é que Luís Montenegro não revelou nesse mesmo dia qual é que era a lista de clientes. Eu acho que está à vista de todos a razão pela qual ele não revelou essa mesma lista, porque estava à espera que a polémica morresse quando efetivamente ele prestou esclarecimentos, mas parece que a Solverde se adiantou e que prestou estes esclarecimentos ao país. Não sei se foi através do Expresso ou se só facultaram os dados ao Expresso e o Expresso fez a notícia. O que é facto é que efetivamente há um conflito de interesses claro. A escusa do Primeiro-Ministro, no meu entender, nesta situação específica, é completamente irrelevante. Estamos a falar do líder máximo do Poder Executivo e uma coisa é um deputado pedir escusa e não legislar sobre determinada situação, outra coisa completamente diferente é o líder do Poder Executivo estar a pedir escusa. Sinceramente, para mim é completamente irrelevante. Luís Montenegro, então, poderia ter vendido a sua participação, sei lá, a um primo, a um amigo qualquer, que eventualmente gerisse aquilo por ele ou alguma coisa do género, e Luís Montenegro, quando saísse da política, comprava de volta a sua participação e fazia então os negócios que tinha que fazer. Não há justificação para isto. Luís Montenegro é jurista, sabe perfeitamente o que é que significa a comunhão de adquiridos e sabe que a partir do momento que passa para a sua mulher em comunhão de adquiridos, continua a ser dele.
precisamente por causa do regime no qual estão casados. E, portanto, é um bocadinho por aqui, era isto que eu tinha para partilhar. Parece que as empresas são agora conhecidas. Luís Montenegro já disse que amanhã às 8 da noite vai dar esclarecimentos. O país aguarda, Sr. Primeiro-Ministro, nós aguardamos, mas eu sinceramente não me ocorre nenhum tipo de esclarecimento. Mais uma vez digo, salvo melhores análises, não sou jurista, mas não me ocorre qualquer tipo de esclarecimento que o Sr. Primeiro-Ministro possa dar, que lhe volte a dar legitimidade e cara, digamos assim, para voltar a governar o país de forma plena. Sr. Primeiro-Ministro, apresenta admissão ou pelo menos uma moção de confiança ao Parlamento e deixe o Parlamento português decidir. Porque eu, no meu entender, neste momento, acho que o Sr. Primeiro-Ministro não tem condições para continuar e, portanto, se o governo tiver que cair, que caia. Eu acho que não há razão para nós continuarmos nestas polémicas. Foi o Secretário de Estado, são alguns ministros com participações imobiliárias. Pelos vistos, segundo alguns mídia, até o Presidente da Assembleia da República tem participações imobiliárias e continuamos neste circo enquanto o país espera ansiosamente por legislação séria que resolva os problemas das pessoas. Sr. Primeiro-Ministro, demita-se. Eu acho que já está na altura. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos que gostem deste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.